Fala galera, tudo bem? Muito bom, bem-vindos aí ao canal novamente. E agora a gente vai falar bastante sobre radiciação. Radiciação que é uma coisa que muita gente tem medo, né? Tem gente que não pode ver isso aqui, ó, que assusta já. Já vai correndo para debaixo da cama. E não é assim, né, gente? Radiciação é um conteúdo que, se você entender bem, você consegue uma fluidez. A coisa vem de forma tranquila. Bom, então vamos entender algumas coisas aqui primeiro, tá? O que é isso aqui, ó? Isso aqui é um símbolo. E esse símbolo, gente, nada mais é do que o radical da raiz. Ou seja, esse aqui é o radical de índice 2. Ah, tá. Quando não tem nada escrito é porque a raiz é quadrada. Tá certo? Então, isso aqui é uma raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, né? E assim vai. A gente sempre lê no feminino. E o radical, pessoal, é isso aqui tudo, tá? Ó, ele inclui o índice da raiz também. Então, se alguém falar qual que é o radical da raiz, é isso aqui com o índice 5. E quem fica aqui dentro? Quem fica aqui dentro é o famoso radicando. Então, por exemplo, aqui, ó, 16. Então, a gente lê isso aqui como raiz quinta de 16. Bom, e o que é a raiz em si? Creio que todo mundo saiba o que é, né? Quando você pega, por exemplo, uma raiz quadrada de 16, isso significa o seguinte: você está procurando um número que ele, vezes ele, vai dar 16. E que número é esse que você está procurando? Um número positivo, tá bom? Em outras palavras, a gente pode perguntar, então, quem que é o quadrado da 16? Então, a gente pode perguntar assim, ó, quais são os números que ao quadrado dão 16? Ah, existem dois, né? Eu sei que tanto 4 quanto menos 4, eles dão 16. Perfeito. Mas a raiz quadrada de 16, ela é apenas o 4. Não é mais ou menos 4. A raiz quadrada de um número é sempre um valor que não será negativo. Por quê? Bom, vou te explicar isso aqui agora. Pelo seguinte motivo, ó. O 16, eu posso escrever ele como sendo alguém ao quadrado. Posso escrever ele como sendo 4 ao quadrado. Ah, tá. Ué, se eu quero a raiz quadrada de alguém que está ao quadrado, então o resultado é esse cara que está aqui embaixo, né? Faz todo sentido? Faz. Ah lá. Tá, só que 16 ao quadrado também é menos 4 ao quadrado, né? Concordo. Ah, só que menos ao quadrado, ele é sempre o quê? Positivo. Então, eu não posso falar que esse resultado aqui é menos 4. Entende? Por quê? Porque isso entra numa definição muito importante, que é a definição de módulo. Ó. A raiz quadrada de um número sempre vai ser o módulo de alguém que ao quadrado dá esse número que você está procurando. E o que é módulo? Módulo é a distância de um número até o zero. Olha lá, o módulo de 4 é 4. Por quê? Porque a distância dele até o zero é de 4 unidades. E o módulo de menos 4 dá quanto? Também dá 4. Por quê? Porque a distância do menos 4 ao zero também é de 4 unidades. Então, por isso que o módulo de um número ele nunca vai ser negativo. Módulo de 7 tem o mesmo resultado que o módulo de menos 7. E ambos dão 7. Tá certo? Bom, então, seguindo essa linha de raciocínio, o que a gente vai ter? Ó? Quer dizer que a raiz quadrada de um número que está ao quadrado faz com que esse número ele saia em módulo para a gente. E isso vale para qualquer índice de raiz que seja par. 2, 4, 6, 8, 10, 12, tudo bem? Mas vamos voltar aqui, então, para a raiz, depois a gente fala mais sobre essa questão de módulo, tá? Então, a raiz de um número positivo é sempre um número positivo. Olha lá, raiz quadrada de 9 é 3. Ah, mas menos 3 vezes menos 3 também é 9. Sim, mas a gente acabou de falar aqui, a definição ela está em módulo, tá bom? Então, raiz quadrada de um número positivo é sempre um número positivo.
É claro que se você pegar a raiz quadrada de zero, vai ser zero, né? Por quê? Porque 0 vezes 0 dá 0. Muito bem, e aí, a gente sempre vai buscar, então, alguém que é ao quadrado vai dar esse número aqui, ó. Alguém positivo que é ao quadrado vai dar esse número aí. Sendo assim, então, se a gente pegar um número um pouco maior, 256. Ah, eu não sei quanto que eu vou fazer, não sei quanto que dá isso não. Raiz de 64. Também não sei como que dá, como é que faz isso. Muito bem. O que você pode fazer então? Aí a gente apela para uma coisinha chamada fatoração. Quando você fatora, vamos fatorar o 64 primeiro. Ó. Beleza, vamos lá. Vamos dividir pelos primos, né? Primeiramente é por 2, que dá 32, que por 2 dá 16, que por 2 dá 8, que por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1. E aí acabou. Quer dizer que 64 eu posso escrever como 2 à sexta. Olha lá, ó. 64 eu posso escrever como 2 à sexta. Na verdade, eu estou procurando aqui, na verdade não é o 2 à sexta ainda, porque isso aqui é um outro assunto. Eu estou procurando alguém que ele vezes ele dá 64. Ah, então o que eu faço? Eu não mexo com 2 à sexta. Aqui, ó. Eu divido isso aqui em partes iguais. Aqui, ó. Isso aqui é 2 ao cubo, que é 8. Isso aqui é 2 ao cubo, que é 8. Ah, então 64 é 8 vezes 8. Ou seja, a raiz de 64 é 8. E se a gente quisesse a raiz de 256? Bom, vamos fazer uma fatoração aqui ao contrário. Aproveitar que eu já tenho 64 pronto. Bom, então vejamos o que a gente vai conseguir fazer. Ó. Então, eu vou multiplicar aqui por 2 para aparecer o 128. E eu vou multiplicar aqui por 2 para aparecer 256. Então, se eu precisasse fatorar o 256, eu faria isso. E aí, agora, eu preciso de dois caras que, igualmente multiplicados, vão dar 256. Aqui, ó, divido meio a meio. Ó. 4, 2, 4, 2. Ah, então isso aqui é 2 à quarta. Só que 2 à quarta é quem? É 16. Então, 256 vai ser 16 vezes 16. Então, a raiz de 256 é 16. Tá? Bom, então é assim que a gente trabalha com raiz quadrada. E raiz cúbica? É a mesma ideia, só que ao invés de ser quadrado, vai ser cúbico. Só isso. Então, se eu, por exemplo, vamos voltar aqui um pouquinho, precisasse de trabalhar com raiz cúbica de 64. Qual é o número que ele vezes ele dá 64, né? Então, olha aqui, a gente vai ter que dividir em 3 grupinhos, ó. Olha lá, iguais, né? Então, quer dizer que 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. Ou seja, raiz cúbica de 64 é 4. Tá certo? Muito bem. Então, a raiz qualquer coisa de alguém sempre será o quê? Eu estou procurando o cara cujo esse expoente vai dar quem tiver lá dentro. Então, se você pegar uma raiz quinta de 32, quem é a quinta da 32? É o 2. Ó, 2 vezes... Ah, está escrito aqui do lado. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, 2 à quinta dá 32. Tudo bem? Então, isso é uma raiz. Entendamos agora as seguintes regras que nós vamos ter aqui. No caso da gente ter uma raiz com índice par, é impossível que você tenha um número negativo aqui dentro. Por quê? Ué, quem vezes quem, de forma idêntica, vai me gerar um número negativo? Isso não existe, né, gente? Porque menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Não tem como isso aqui dar menos se os sinais não forem diferentes. Mas se os sinais forem diferentes, quer dizer que esses números não são iguais. Ah, então não tem como uma raiz com índice par ter um radicando negativo. Ó, então isso aqui não existe. Tá certo? Diferentemente de uma raiz cúbica. Aí a raiz cúbica ela admite um número negativo. Por quê? Ó, se você pega menos 2, multiplica por menos 2 e por menos 2 de novo,
Menos com menos dá mais, com menos dá menos. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, raízes com índices ímpares aceitam radicandos negativos. Tá? Muito bem. Agora, vamos entender o seguinte. Como que a gente pode escrever essas frações na forma de potência? Então, vamos lá. É apenas uma outra maneira de escrever, tá? Quando você pega assim, ó, raiz quadrada de 4. Veja o seguinte, como aqui não tem nada é 2, como aqui não tem nada é 1, tá? Uma outra maneira de escrever isso aqui é você guardar o radicando e escrever esses números aqui, ó, sendo uma fração. Quem está aqui dentro fica em cima, no numerador. E o índice da raiz, ele sempre será o denominador da fração, tá bom? Então, se você tiver aqui, ó, raiz cúbica de 7 ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que 7 elevado a 2/3, tá bom? Se você tiver raiz quarta de 5 à quinta, então isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 5/4. Tudo bem? Então, é apenas uma outra maneira de você representar uma raiz. E aí, ó, tem uma situação interessante para a gente abordar. Por que não existe a raiz zerésima de alguém? Porque se existisse a raiz zerésima de alguém, você teria alguém elevado a algum número dividido por zero. Porque esse cara aqui é o denominador, ó, tá vendo? Então, não faria sentido nenhum, tá certo? Bom, vejamos agora aqui algumas propriedades com radicais. Escrever isso daqui é a mesma coisa que escrever isso daqui, ó. Tá? Você pode escrever tanto o expoente desse número no número, quanto fora da raiz com parênteses. E nem precisa do parênteses. Você pode escrever assim também. Só que parece que fica um pouco estranho, né? Parece que isso aqui pede um parênteses, ó. Então, é a mesma coisa, tá? Agora, por exemplo, se aqui dentro tiver um 2. Raiz quadrada de 7 ao quadrado. Vamos colocar aqui raiz quarta. Isso aqui está elevado ao cubo. Isso segue a propriedade de potência. Então, esse 3, ele multiplica esse 2 aqui, ó. Então, isso aqui, na verdade, é uma raiz quarta de 7 à sexta. E aí, você pode escrever isso aqui tanto dessa forma, quanto raiz quarta de 7 e o 6 aqui de fora. E isso daqui vem de uma consequência direta da gente escrever isso aqui, ó. Ó, essa raiz é a mesma coisa que 7 elevado a 2/4. Só que isso aqui tudo está elevado a 3. Aqui, ó, potência de potência. Então, esse 3 ele vem multiplicando aqui, ó. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa, então, que 7 elevado a 6/4. Que é justamente quem, então? É a raiz quarta de 7 elevado a 6. Ó, como a gente colocou aqui. Tá vendo? Então, são consequências diretas de uma potenciação. Tá certo? Bom, vamos ver aqui, então, uma outra propriedade de radiciação, que é produto de radicais. Por exemplo, ó, se eu tiver raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. O que é isso aqui? Isso aqui é raiz quadrada de 15. Por quê? Ó, você conserva o radical e multiplica os radicandos, 3 vezes 5. Só que a gente só pode fazer isso se os radicais forem idênticos. Se aqui for uma raiz cúbica, aqui tem que ser uma raiz cúbica para gerar uma raiz cúbica. Você não junta radicais diferentes. Mais para frente eu vou explicar aqui algumas outras propriedades quando os radicais forem diferentes, mas a gente só pode juntar radicais iguais, com o mesmo índice. E se tiver uma divisão? Mesma coisa, ó, raiz cúbica de 3 dividido por raiz cúbica de 5. Ok, você conserva o radical, que é a raiz cúbica, e aí divide o 3 por 5, tá? Normalmente. Então, vale tanto para o produto quanto para a divisão. E eu já vou deixar uma coisa clara. Radicais somente terá propriedades
em multiplicações e divisões. Soma e subtração não tem propriedade nenhuma, tá? Nada, nada. Esquece soma e subtração, tudo bem? Tudo é para produto e divisão. Quer dizer, então, que a gente tiver lá raiz quinta de 4 vezes raiz quinta de 8. Então, você guarda o radical, que é a raiz quinta, e multiplica o 4 vezes 8, que dá 32. E aí você consegue resolver, porque a raiz quinta de 32 é 2. Né? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2, 32. Tá certo? Então, ela auxilia em situações em que antes você não conseguia resolver individualmente. Só que aí, quando você multiplica, você consegue resolver agora essa raiz aí. Tá certo? Tanto na multiplicação quanto na divisão.